Muito bem, gente. Com esse mistério nas mãos, resta-nos dividir. Então, Daphne, Velma e eu vamos para um lado e Scooby e Salsicha vão para a cozinha. E está começando o Cine System Plus. Seja bem-vindo a mais um Cine System Plus, o programa do mundo geek, o programa do mundo pop. Eu sou o Gabriel Cruz e não se esqueça, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like no vídeo e siga o Cine System nas redes sociais. E no programa de hoje nós vamos falar dos estúdios Hanna-Barbera, um estúdio que marcou a época com tantos personagens, que juntos fariam uma grande festa. E por falar em festa, você já pensou em fazer a sua festa no cinema? Agora falando em diversão. Já pensou onde você vai comemorar o seu aniversário? Só na Cine System você pode trazer seus amigos com segurança e se divertir com seu filme em cartaz favorito. Uma telona com som e imagem de última geração e uma sala de cinema decorada do seu jeito. E ainda tem mais. Além do ingresso cortesia e combo super para o aniversariante, seus pais ainda ganham um par de ingressos para voltarem à Cine System. Faça do seu aniversário uma experiência inesquecível para você e seus convidados. Cine System, cinema além do filme. Nossa história começa na década de 1930, com os dois amigos cartunistas William Hanna e Joseph Barbera. Sim, galera, não é a Hanna-Barbera, não é uma pessoa só, são duas e são dois homens. A jornada deles começa exatamente com uma apresentação de seus trabalhos a Walter Elias Disney, o nosso querido Walt Disney, que prometeu fazer uma visita a eles e contratar assim que possível, coisa que nunca aconteceu. Mentiroso! Passou-se um tempinho, eles, cansados disso então, conseguiram um contrato com a MGM, a Metro-Goldwyn-Mayer. É quando então começam a trabalhar com seus primeiros personagens de grande sucesso. Flintstones, 12 as Gatinhas? Scooby-Doo? Não! Tom e Jerry. Exatamente isso que eu estou dizendo. Os primeiros desenhos, os clássicos de Tom e Jerry, aqueles cuja animação era muito mais fluida, tinha um trabalho de movimento muito mais perfeccionistas, a maior parte desses desenhos foi dirigida pela dupla Hanna-Barbera. Entre eles eu destaco The Cat Concerto, onde Tom e Jerry estão na sua eterna briga de gato e rato durante um concerto de piano. Eu não preciso comentar aqui o grande sucesso que foi Tom e Jerry para o mundo do cinema, porque ele seguia o mesmo estilo de animação dos personagens da Warner da época, que eu já comentei aqui nos episódios sobre os personagens da Warner e os Looney Tunes. Então, durante a década de 1940, muitos foram os filmes dirigidos pela dupla que fizeram grande sucesso para o cinema, até que chegou a década de 1950. E em 1950, a nossa história vai mudar por causa de dois fatores. O primeiro, ligado à história da animação, e o segundo, mais ligado ao mundo do audiovisual. O primeiro é o surgimento da UPA, United Production Artists, que nós iremos, inclusive, um dia dedicar um episódio a eles. Porém, o que é importante aqui falar? A UPA tinha como objetivo apresentar uma nova estética de animação, com personagens mais geometrizados e a animação bem mais limitada, fazendo uma espécie de crítica ao estilo Disney, ao estilo perfeccionista. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A UPA costumava mais beber do cubismo, do dadaísmo, para fazer suas animações. Um dos exemplos é o curta-metragem Gerald McBoing Boing, de 1951, onde você vê justamente essa limitação, os cenários que não são preenchidos, as animações que são mais paradas, tudo isso como uma proposta estética. E claro, consequentemente, ela acaba sendo mais barata. E aí que nós chegamos ao segundo elemento da história do audiovisual, que é o surgimento da televisão nas TVs norte-americanas.
surgimento da televisão nos lares norte-americanos. Melhorou? Na década de 1950 é quando surgem justamente as emissoras e as suas programações para televisão. E nesse início da história não existia muito a figura do patrocinador, ou seja, da propaganda que bancava aquela produção. Com isso, então, buscava-se pensar numa grade de programação que fosse possível atender os lares norte-americanos durante o dia inteiro. À noite era fácil, porque estava todo mundo em casa. Mas durante o dia era um pouco mais complicado, porque em 1950, o marido saía de casa para gerar o sustento da família. E a esposa ficava em casa, mas tinha muitos outros afazeres, né? Nos Estados Unidos você não tinha muito bem essa figura da empregada doméstica. Então quem cuidava de tudo era a dona de casa, cozinhando, lavando, passando, faxinando e cuidando do pequeno ser que lá estava junto com ela, seu filho. Fala, não me diga! Logo, sobrou para quem? Para a pequena criança. O pensamento foi exatamente: vamos fazer uma programação para manter a criança entretida enquanto a dona de casa está cuidando dos seus afazeres. E aí que veio a ideia: vamos fazer animação. Tá bom. Tá doido? Animação é um negócio muito caro. Mas a galera da UPA fez um jeito que a animação não é tão cara assim. Além disso, a gente pode, inclusive, filmar os clássicos e colocá-los na televisão. Aqueles do cinema, Pernalonga, Tom e Jerry, joga tudo pra TV. Tá bom. E aí, gente, que começa a surgir uma série de animações toscas paradas bizarramente feitas unicamente para criança. Como, por exemplo, Crusader Rabbit. No. Did he have X-ray vision? No, as a matter. Que usa, sim, a animação limitada da UPA, mas é tão limitada que é praticamente quase sem animação nenhuma. Golly, I might need some help. Por que isso vai afetar a história da dupla Hanna-Barbera? Não sei. Aliás, não só da dupla Hanna-Barbera, como do cinema de animação como um todo. Aliás, do cinema como um todo. Porque a partir do momento que você tem uma produção audiovisual que é exibida na sua casa, vai começar a ter um esvaziamento das salas de cinema. Porque no cinema você via jornal, no cinema você via animação. Uma hora depois. No cinema você via curtas-metragens, no cinema você via longas-metragens. De repente, você pode ver jornal em casa, você pode ver desenho em casa. Então, com esse movimento, as produções de curta-metragem começaram a reduzir drasticamente para o cinema. Assim também como as produções de animação. Com isso, então, a Metro-Goldwyn-Mayer não começa mais a se interessar tanto assim em produzir aqueles curtas caríssimos de Tom e Jerry para o cinema. E William Hanna e Joseph Barbera começam a perceber que a sua carreira está sob ameaça. Oi. Até que em 1959 eles têm a brilhante ideia. Por que a gente não pega essa expertise que a gente tem de trabalhos com animação full animation, com trabalho complicado, e junta com essa técnica de animação mais limitada para produzir séries para a televisão? É aí então que eles fundam os estúdios Hanna-Barbera. Ó, querida Clementina. E explicando rapidamente essa técnica, como ela funciona. Quando você tem um filme clássico como Tom e Jerry, a escola Disney, né? Filmes da escola que é Disney, Warner, MGM, você geralmente tem o que a gente chama de full animation, onde a cada quadro você desenha o personagem completamente, no quadro seguinte desenha um pouquinho diferenciado, no quadro seguinte um pouco diferenciado, e aí você tem ilusão de movimento. Na escola de animação limitada, e que os estúdios Hanna-Barbera vão se apropriar, você tem justamente a divisão do seu personagem em vários pedaços. Então, você não precisa ficar desenhando o personagem completamente a cada quadro. Basta você substituir a parte que vai se mover. Seu personagem não vai ter aquela animação fluida, ele vai se mover aonde ele precisa. O foco todo da atenção vai ser aonde aquele pedaço está se movimentando. Além disso, você vai ter outras formas de trabalhar, além de outros recursos que a gente vai ter, como, por exemplo, repetir o cenário de fundo enquanto os personagens estão correndo. Tudo isso vai reduzir o custo da produção de forma que seja possível produzir uma série para televisão. As séries de animação da Hanna-Barbera tinham 23 episódios com 22 minutos cada, e uma equipe bem reduzida, coisa de 130 a 200 pessoas. Ah, sim, e esse período todo em um ano. Então você imagina que a quantidade, o material que surge para uma temporada de série é bem maior que o material de um longa-metragem, com um tempo de produção bem menor. Mas os caminhos escolhidos por ele
deram super certo. Deram tão certo que, depois de Jambo e Ruivão e várias outras séries, eles começaram a conquistar o horário nobre. Ou seja, aquele horário que não era só mais para criança, mas para toda a família. A primeira série animada a conseguir esse feito foram os Flintstones, em 1961. Ah, você não tá acreditando que os Flintstones eram uma série para adultos? Então olha só o comercial que patrocinava os Flintstones. Hey, I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it. Winston is the one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Winston's got that filter blend. E daí pra frente é só sucesso. Dias das Gatinhas, Tutubarão, Scooby-Doo, os Jetson, os Mozzarella, Dom Pichote, Zé Colmeia e, cara, eu não vou conseguir, se eu ficar citando aqui todos os personagens, eu não vou conseguir parar o programa. E eles vão reinar como uma grande produção de animação para TV até a década de 80, quando começa a surgir os grandes sucessos da Filmation. A partir desse momento você vai ter uma pequena decadência dos estúdios Hanna-Barbera. É quando, inclusive, eles passam a fazer pequenas adaptações, como, por exemplo, os Smurfs. É quando, por exemplo, eles vão, ao invés de criar personagens originais, buscar adaptações dos quadrinhos, como, por exemplo, os Smurfs e o Marinheiro Popeye. Além de, com o objetivo de reduzir os custos, contratar estúdios do exterior, como, por exemplo, a Toei Animation. Sim, meu pequeno fã de animação japonesa, eu estou falando da Toei Animation mesmo. Que coisa mais linda! Nos anos 90, os estúdios Hanna-Barbera são adquiridos pela Turner. E aí é quando é possível notar a influência do estilo Hanna-Barbera nos desenhos da Cartoon Network. Dexter, Johnny Bravo, etc. É mesmo, é? Toda essa história que eu contei aqui é um pequeno resumo do grande legado deixado por essa dupla impressionante. E é com esse gosto de nostalgia que eu encerro mais um Cine System Plus, o programa do mundo geek, o programa do mundo pop. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo, seguir o Cine System nas redes sociais e seguir o meu Instagram e TikTok, Beluga Studio. Então é isso, pessoal. Eu sou o Gabriel Cruz e nos vemos na próxima terça-feira. Tchau! Tudo certinho, programa encerrado, né? É isso aí, Dash, vamos editar. E, peraí, Dash, editar... Gente, cadê o André?